O tema hoje tem a ver, então, do porquê defendemos a fé. Então eu queria mostrar para vocês alguns conceitos que são importantes para que vocês entendam os movimentos que o Centro Dom Bosco faz. Então nós começamos nesse caminho em 2016, o centro foi fundado em 2016, e 2 grandes teorias nos inspiravam naquela época. Então para você que gostaria de saber: "Ah, o que que eu posso fazer para contribuir com a igreja?". Então esse era o tipo de preocupação que a gente tinha lá em 2016, que era um ambiente bastante conturbado, de fora Dilma, de muita pressão. Nós falamos isso no documentário que publicamos na semana passada, Por que Lutamos. Então quem assistiu aí, dê o joinha, deixa seu comentário. Quem não, o link está na descrição. E naquela época, nós pensávamos o que que podia ser feito pelo Brasil. Enquanto católicos, enquanto nós estávamos estudando essas coisas, nós percebemos que a salvação para os indivíduos e para as nações, ela passava pela Igreja Católica. Então, quanto mais católica for uma nação, todos os restos dos problemas eles vão sendo minorados, certo? Então, basta ver como há 100 anos não existia no Brasil aborto, não existia drogas, não existia violência, porque era uma nação majoritariamente católica ou inspirada em valores católicos. Então, o espaço para calamidade social era muito menor. Sempre vai haver algum por causa do pecado original. E aí, a primeira coisa que nós aprendemos com tudo isso, estudando diariamente, que é uma coisa que esses grandes movimentos de haters não faz, que é estudar, mas estudando diariamente o que nós percebemos? Que existe como que uma lei histórica que nós chamamos de minorias contra-revolucionárias ou revolucionárias, que é a ideia de que a história ela não segue um curso indefinido rumo a uma determinada direção, mas ela é resultada de uma minoria. Se essa minoria ela é católica, ela tende a levar a sociedade para a virtude nessa vida e para o céu na próxima. Se essa minoria é revolucionária, ela leva a sociedade para o caos nessa vida e para o inferno na próxima. E estudando, nós vimos que nosso Senhor, ele deu exemplo. Ele poderia ter resolvido os problemas da humanidade aparecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Nova York, em Paris. Mas é isso que nosso Senhor faz? Não. Ele se valeu desde o início de um conjunto restrito de pessoas para mudar o mundo. Não é à toa que ele usa de 12 apóstolos para fundar a sua igreja. E são esses 12 apóstolos que vão fundar as primeiras dioceses do mundo. Não é à toa que eu sempre recomendo que vocês leiam o livro A História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, porque ela mostra como cada uma das principais dioceses do mundo, as mais antigas, foram fundadas. Então, a partir de 12 pessoas, o Espírito Santo vai agindo ali, as primeiras dioceses vão sendo fundadas e no intervalo de 3 séculos, a Igreja Católica se torna então a religião oficial do Império. Isso vale para o bem, quanto vale para o mal. Não é à toa que poucas pessoas mais conduziram a Revolução Protestante, a Revolução Francesa, a Revolução Comunista. Então, a ideia de minorias organizadas é muito importante. Não é à toa que várias pessoas, milhares e milhares de pessoas, têm feito o caminho para a tradição inspiradas em meia dúzia de católicos que resolveram dar as suas vidas pela causa de Cristo. Então, não é à toa que nós tivemos no passado um Gustavo Corsão, um professor Orlando Fedeli, um Jackson de Figueiredo. Por causa desses homens, milhares e milhares de pessoas têm descoberto a tradição, porque existem meia dúzia de padres da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, outros padres amigos, alguns padres do IBP, milhares e milhares de pessoas a cada ano têm descoberto a tradição. Ou seja, porque 20, 30 sacerdotes num país de 200 milhões de habitantes deram o seu sim, que todo esse movimento da tradição tem despertado. E porque meia dúzia de leigos tradicionais têm falado na internet, como o professor Marcelo Andrade, o professor Lucas Lancaster, o professor Luciano Pires, têm comentado sobre as grandes verdades de fé, que esse movimento tem crescido. E é natural que esse movimento que tem crescido desperte o ódio não só da teologia da libertação, quanto de outras pessoas que odeiam a tradição, como o padre protestante que nós temos dito aqui, como o leigo, que o único problema para esse leigo é a teologia da libertação. Então, para essas pessoas que odeiam da mesma forma a teologia da libertação e o pilar da tradição da igreja, é natural que esse despertar da tradição atraia muitos ódios e atraia muitos cancelamentos, certo?